filho de 6 anos testemunhou contra a mãe, caso Adriana Hutto. O que é mais assustador? Um monstro que se esconde nas sombras, ou um que vive sob o mesmo teto, sorri para você e lhe dá boa noite? Em 8 de agosto de 2008, na pequena cidade de Esto, Flórida, essa questão deixou de ser filosófica e se tornou uma realidade brutal com a morte de Adriana Hutto, uma menina de 7 anos. A narrativa oficial, a que o sistema judicial escolheu aceitar, é a de uma trágica fatalidade de verão. Uma criança que se afogou acidentalmente na piscina de sua casa. É uma história triste, mas confortável. Ela nos permite seguir em frente. Mas há outra narrativa. Uma verdade muito mais simples, e por isso mesmo, infinitamente mais monstruosa. Uma verdade contada pela única testemunha ocular do evento. O irmão de Adriana, AJ, que na época tinha apenas 6 anos. A história que vamos explorar hoje não é apenas sobre um possível crime, mas sobre a recusa sistemática de um mundo adulto em acreditar naquilo que mais teme. Este é um texto polêmico sobre como a justiça, em sua busca por complexidade, pode se tornar cega para a simplicidade aterradora do mal, e como a voz de uma criança, portadora de uma verdade inconveniente, foi deliberadamente silenciada. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. A tarde ensolarada e o grito silenciado. O cenário era o de uma tarde de agosto perfeitamente normal no sul dos Estados Unidos. O calor era forte, e a piscina no quintal da família Hutto era um convite para as crianças. Amanda Hutto, a mãe, estava em casa com seus 2 filhos, Adriana, de 7 anos, e AJ, de 6. Segundo o relato inicial de Amanda para os serviços de emergência, ela estava dentro de casa limpando, enquanto as crianças brincavam lá fora. Em um momento de silêncio, ela foi verificar e encontrou Adriana boiando, sem reação, na parte funda da piscina. A ligação para o 911, registrada às 14h36, é um registro de pânico. Amanda chora, grita, tenta seguir as instruções de reanimação cardiopulmonar. Os paramédicos chegam e transportam Adriana às pressas para o hospital, mas é tarde demais. A pequena menina é declarada morta. À primeira vista, a história se encaixava perfeitamente no molde de um acidente devastador, um momento de distração parental com consequências fatais. A comunidade se compadeceu. A polícia inicialmente tratou o caso como tal. Era uma tragédia, mas uma tragédia compreensível. O problema é que havia mais alguém naquele quintal. Havia AJ, a voz da inocência. Mamãe afogou minha irmã. No caos que se seguiu à morte de Adriana, AJ estava compreensivelmente em estado de choque. No entanto, nos dias seguintes, quando investigadores forenses treinados em entrevistar crianças começaram a conversar com ele, uma história muito diferente da de sua mãe emergiu. Usando bonecos anatomicamente corretos para ajudar o menino a expressar o que viu, a investigadora perguntou como Adriana havia se machucado. A resposta de AJ foi direta, infantil em sua simplicidade e absolutamente demolidora. Mamãe afogou minha irmã. Ele não vacilou. Com a consistência que apenas uma criança que relata um evento visual pode ter, ele descreveu a cena. Adriana estava fazendo birra ou sendo má, e sua mãe ficou com raiva. Ele contou como Amanda pegou Adriana, a levou para a piscina, colocou a mão sobre o rosto da menina, cobrindo sua boca e nariz, e a empurrou para debaixo d'água, segurando-a lá até que ela parasse de se mexer. Para solidificar seu testemunho, AJ fez um desenho infantil, com figuras de palito, mostrando uma figura grande, a mãe, empurrando uma figura pequena, Adriana, para dentro de uma forma azul, a piscina. A verdade polêmica que precisa ser dita é esta. Naquele momento, o caso deveria ter sido selado. Um menino de 6 anos não tem o arcabouço cognitivo para inventar uma mentira tão complexa e monstruosa que contradiz diretamente a narrativa de sua única cuidadora restante. Ele não estava descrevendo um conceito abstrato. Estava descrevendo uma sequência de ações físicas que ele testemunhou. Este não era um depoimento contaminado por jargões legais ou motivações adultas. Era a verdade em sua forma mais pura e crua. O julgamento e a desconstrução da verdade. Com base no testemunho de AJ, Amanda Hutto foi presa e acusada de assassinato em primeiro grau. O julgamento,
ocorrido em 2009, não foi um exercício de busca pela verdade, mas uma aula magistral sobre como o sistema legal pode ativamente desconstruir a realidade para se adequar a uma narrativa mais palatável. A estratégia da defesa foi brutalmente eficaz: destruir a credibilidade da única testemunha. Os advogados de Amanda argumentaram que AJ era uma testemunha não confiável. Eles exploraram o fato de que, em algumas ocasiões posteriores, sob a pressão de interrogatórios e do ambiente intimidador do tribunal, o menino mudou sua história, dizendo que viu a irmã escorregar e cair. Para a defesa, isso era a prova de que ele havia mentido antes. Mas aqui reside a falácia cínica do sistema. Qualquer psicólogo infantil dirá que crianças pequenas são sugestionáveis, que querem agradar os adultos e que podem se sentir culpadas ou confusas ao depor contra um dos pais. A mudança no testemunho de AJ não era prova de uma mentira inicial, mas sim a consequência trágica da pressão imensa colocada sobre ele. Era mais fácil para um menino de 6 anos se conformar com a história de acidente que os adultos ao seu redor provavelmente estavam discutindo, do que sustentar a verdade monstruosa de que sua mãe era uma assassina. A defesa também alegou que AJ havia sido treinado por seus avós, que tinham um relacionamento conturbado com Amanda. Eles transformaram a vítima em um peão em uma disputa familiar, uma tática clássica para desviar o foco do réu. Para completar a farsa judicial, a autópsia foi declarada inconclusiva. O laudo oficial listou a causa da morte como afogamento acidental. No entanto, um afogamento deliberado, onde a vítima é submersa sem luta violenta, como a J descreveu, com a mão da mãe cobrindo o rosto da irmã, não deixa marcas forenses diferentes de um afogamento acidental. A ausência de evidência de trauma não é evidência de ausência de crime. Mas para um júri, a palavra acidental, no laudo de um médico legista, soou como uma prova de inocência. Em menos de 4 horas de deliberação, o júri absolveu Amanda Uto de todas as acusações. A narrativa confortável venceu. A sociedade podia respirar aliviada. Foi um acidente. Nenhuma mãe faria isso. A verdade inconveniente e o silêncio que resta. A absolvição de Amanda Uto não é uma prova de sua inocência. É uma prova da falência do nosso sistema. Nós, como sociedade, preferimos abraçar uma impossibilidade lógica, que uma criança de 6 anos, sem motivo aparente, inventaria espontaneamente uma história detalhada e horrível sobre sua mãe assassinando sua irmã. A aceitar uma verdade simples, mas insuportável. Mães, às vezes, matam seus filhos. O caso de Adriana Uto se tornou um fantasma na jurisprudência sobre testemunho infantil. Ele é usado como um exemplo de como crianças não são confiáveis. Que ironia perversa. O caso não deveria ser um alerta sobre a fantasia das crianças, mas sobre a covardia dos adultos. A pergunta que deveria nos assombrar não é se a AJ estava mentindo. A pergunta é: por que o mundo adulto precisava tanto que ele estivesse? O que é mais provável? Que um sistema complexo de neurônios no cérebro de um menino de 6 anos tenha conspirado para criar uma ficção perfeitamente alinhada com um crime plausível? Ou que ele simplesmente tenha dito a verdade sobre o que seus olhos viram naquele dia ensolarado? O verdadeiro mistério do caso de Adriana Uto não é como ela morreu. A voz de uma criança, em sua pureza devastadora, já nos deu essa resposta. O verdadeiro e duradouro mistério é a nossa recusa coletiva em ouvi-la. O legado deste caso não é a dúvida sobre a culpa de Amanda Uto, mas a certeza da nossa falha. A justiça não prevaleceu. Ela apenas encontrou uma desculpa para desviar o olhar. E em algum lugar, um homem que já foi um menino chamado AJ carrega o peso não apenas da morte de sua irmã, mas do conhecimento de que ele contou a verdade ao mundo, e o mundo escolheu não acreditar. Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.